Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e agora vamos dar um giro aqui no mercado após o pregão de hoje. Está ainda dentro do leilão de fechamento, vamos falar aqui sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Goal, Natura, enfim, e outros ativos aqui destacados, e ainda tem Brasil Foods aqui mais para frente. Ibov no pregão de hoje, no momento que entrou um leilão de fechamento, com alta de 0,6%. Segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, ainda enquanto não superar a máxima do pregão anterior, que foi o candle de ontem que gerou um sinal de ter um movimento de baixa, um movimento de correção. A máxima de hoje é uma máxima descendente. Enquanto não superar essa máxima aqui, que é 80.588, segue dentro de uma característica de se ter uma correção no tempo ou no preço. Superou aqui 80.588, descarta esse primeiro processo de correção e segue com um movimento de subida com resistência imediata na faixa dos 81 mil pontos. A semana vai terminando bem, com alta de 1,67%, e é algo interessante isso que está acontecendo com o Ibovespa. Por enquanto o movimento de correção começou fraco, vindo aqui para baixo, fica mais para ainda buscar a operação na ponta compradora em cima se o Ibov representa a média, ou seja, boa parte dos ativos tendem a gerar oportunidade de compra neste contexto aqui que o Ibovespa está demonstrando aqui da média do mercado. E lá no semanal, o gráfico semanal, várias semanas de alta, já trabalhando, segunda semana que trabalha acima da média móvel exponencial 3 períodos, não volta para baixo da média, então isso é algo positivo em termos de contexto aí para um prazo até maior, que se a gente olhar para o mensal, está faltando apenas 2 pregões para fechar o mês, Ibov no mês já com alta de 9,79% e proporcionando um fundo no gráfico mensal. Então, um fundo fechando novamente acima da média móvel de 13 períodos, um fundo a favor da tendência de alta de longo prazo. Depois disso, então, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, seu like aí nessa videoanálise, ou no decorrer dela, enfim, dê um like aí nessa videoanálise, eu agradeço de imediato. Aproveite também para se inscrever no canal de forma gratuita. Passa o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, e clique em se inscrever. Se estiver assistindo através de outra página, por exemplo, através do meu site, tem também a opção de se inscrever ao passar o mouse em cima do vídeo. Então, facilita aí o processo de você seguir o conteúdo aqui de perto, ficar antenado ao conteúdo que é produzido e divulgado aqui dentro do canal DV Invest no YouTube. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado. Futuros, gráfico de 60 minutos, a gente tem uma tendência indefinida no mini índice. Então, projetando para o próximo pregão, em termos operacionais, o mini índice voltou a trabalhar acima dos 80, fechou uma hora de pregão acima dos 80 mil pontos. Um patamar de resistência estabelecido dentro do intraday hoje. Então, o patamar de resistência era um suporte que foi perdido, gerou oportunidade de venda, volta para cima dos 80 mil pontos. Dentro desse sinal de alta, apesar de ser uma tendência indefinida com o formato de um triângulo, dentro desse candle de alta, sinalizando fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, se continuar o movimento de subida, mais para trabalhar na ponta compradora. Por outro lado, veio aqui, abriu forte para baixo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, principalmente se começar a proporcionar topo descendente para baixo, não só dos 80 mil pontos, mas para baixo de 79.760. Lembrando desse 79.760, é essa região aqui inteira de suporte anterior, ou suporte ou resistência, dependendo se o preço estiver acima ou abaixo desse patamar. Como está acima, é uma região de suporte. Voltou para baixo desse patamar, gerou topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos ou 5 minutos, ou pivô de baixa, fica mais para a ponta vendedora. Olhando agora para o dólar no pregão de hoje, uma queda de 0,83%. Se olharmos para o G60, fez o que a gente tinha comentado, não que eu disse que iria fazer isso, mas é a gente planejar cenários para o próximo pregão. Então o cenário é que primeiro veio forte para baixo, abriu caindo aqui, veio para baixo da média, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora num gráfico de menor velocidade, 5 minutos, 10 minutos, mais para a ponta vendedora. Nesse momento, o dólar também indefiniu a tendência, ficou aqui com um topo aqui nesse nível, um fundo acima do fundo anterior, mas agora um topo mais baixo que o topo anterior, então a tendência está indefinida. Se o dólar abre subindo,
voltando para cima da região aqui de 3.727,50. Se volta para cima dessa região de 3.727,50, que é uma máxima, que é essa região que respeitou, e mais esse ponto aqui, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, através do gráfico de 10, 5 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, seria o contexto gráfico mais interessante no G60, apoiando a entrada na ponta compradora no gráfico de menor periodicidade. Por outro lado, abriu caindo, veio aqui para baixo dessa região aqui, que eu vejo aqui na faixa dos 3.711,5 até 3.707,5, possibilidade de se buscar venda, mas essa aqui seria mais para topo descendente no gráfico de 10 minutos. Não buscaria tanto pivô de baixo para não ficar tão próximo da região dos 3.700 ou mesmo da região de suporte em 3.690. Em termos de gráfico diário, o dólar continuou dentro de uma tendência de baixa, mas agora dentro de uma característica de movimento de correção. Então seria até mais interessante em termos de operações o dólar abrir subindo no pregão seguinte, enfim, em termos de buscar a operação na ponta compradora a favor de um movimento de subida no gráfico diário, que é uma correção da tendência atual de baixa de curto prazo. O principal suporte do dólar na faixa ali dos 3.690, 3.700 para baixo até 3.687. Só tirando aqui o ajuste, 3.678. Até o ponto de 3.678 seria o principal suporte para o dólar no movimento aí de queda ou em termos de suporte. A gente vê ali o dólar, eu vejo o dólar no gráfico semanal em cima justamente da média móvel exponencial de 3 períodos, 4 semanas consecutivas de queda. Então está no patamar de suporte que pode trazer justamente um repique de alta aqui para o dólar, mas por enquanto sem nenhuma sinalização mais clara pelo gráfico semanal em termos de retomada da tendência de alta, seja de curto prazo ou mesmo de um movimento de alta no gráfico semanal. PETR4 no pregão de hoje. PETR4 no pregão de hoje, alta de 1,55%, ainda dentro do leilão de fechamento. A Petro ficou aqui de lado, mas observe que ainda está dentro de um candle forte de baixo, de um topo. Então, enquanto não superar, semelhante ao Ibovespa, enquanto não voltar para cima, desmontar esse topo, essa sinalização de correção no gráfico diário, superar os R$20, fica uma chance maior de se ter ainda correção, de manter a sua correção aqui por mais alguns pregões, que seria interessante para buscar compra na Petro com a melhor relação risco-ganho, uma correção um pouco maior, seja no preço ou no tempo, e no preço, se vier para baixo ali na faixa dos 18,80, já seria algo interessante, já até junto da média móvel de 13 períodos, fundo ascendente na Petro seria algo melhor para se buscar uma compra de swing trade no ativo. Superação dos R$20, o próximo nível de resistência 20,35 a 20,50. A ação no gráfico semanal, nessa semana, alta de 2,18%. Toda essa variação que eu estou mencionando, seja do diário de 1,55, semanal 2,18, pode alterar um pouco ainda no leilão. A Petro não saiu do leilão de fechamento ainda. Então é um ativo que, terminando a semana com alta de 2,18%, novamente se sustentou acima da média móvel de 3 períodos, ponto favorável. Contexto gráfico do papel, tendência de alta de curto prazo, semanal trabalhando já acima da média, ou seja, dentro de um movimento de alta. Logo, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário apoia muito mais a operação na ponta compradora, esse contexto que eu acabei de citar. Na Vale 3, o dia de hoje foi de alta de 1,48%, o ativo basicamente abriu com gap de alta e permaneceu lá dentro dessa região. Aqui no finalzinho do pregão que resolveu ganhar um pouco de força para cima, mas nada tão relevante. O papel fecha muito bem a semana. Vou deixar aqui do lado mesmo, do lado esquerdo. Fecha muito bem a semana com alta de 9,93%. Então, uma sinalização bem relevante para a Vale nessa semana, aumentando a probabilidade, ou seja, melhorando ainda mais o cenário dela para se buscar a compra após correções no diário, no G60, fundo ascendente, pivô de alta, mais interessante. Suporte um pouco mais relevante aqui, primeiramente 52,39 e depois disso eu vejo uma relevância maior na faixa dos R$ 51,75. Num gap de alta, são vários gaps aí nos últimos pregões. É gap aqui, o gap de corpo aqui nesse ponto, tem até o gap justamente aqui também. Então, vários gaps consecutivos nesse movimento de subida, mas correções dentro desse candle forte do gráfico semanal, fica mais para se buscar planejar a operação de compra na ação. Goal 4, fechamento aqui com alta de 4,65%. Recomendei uma compra no ativo após a primeira hora de pregão, pegando o gráfico 60 minutos. Forte fechamento aqui
Na primeira hora de pregão, candle de força iniciando o movimento de alta, recomendei compra, superação da máxima desse candle, stop aqui abaixo, tentando pegar aqui um movimento de subida. A ação fechou bem, stop dessa operação já reposicionado para 7,73, não sair mais perdendo dessa posição, stop de proteção, porque a entrada foi em 7,71. Olhando aqui para os dados dessa entrada, na Goal 4, 7,71 ponto de entrada, 7,56 stop, risco de 1,95%, objetivo inicial na faixa dos R$ 7,94, alocando aí 15% do capital total em cima dessa operação. Então, compra aí, inclusive o ativo gerou um fundo no gráfico diário, sem nem ter tocado na média. É um ativo aí que vai ter resistência pela frente imediata em R$ 7,90, acima disso intermediário em R$ 8,00 número redondo, até 8,09 seria a zona de resistência para a Goal 4. Natura, a recomendação de venda bateu no objetivo, que a gente tinha uma recomendação de venda no papel, que era o objetivo na faixa dos 29,40, esse objetivo foi alcançado. Então o ativo gerou aqui um ganho de 2,68% na operação, e isso proporcionou um crescimento de 0,38% do capital total nessa operação de venda na Natura. IP Marcas, eu recomendei venda na IP Marcas pelo gráfico de 60 minutos, no período da tarde, depois desse fechamento forte para baixo, na expectativa de continuidade do movimento de baixo, com stop aqui acima. Essa operação foi executada e acionou o stop aqui nessa hora de pregão. Essa saída então dessa operação de venda trouxe uma perda de 1,49% na operação, capital total uma redução de 0,22%. Outro ativo que a gente encerrou uma posição, só que é uma posição de compra, foi a Fleury. A Fleury, eu reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão, na verdade nem, até um pouco acima, porque era no G60, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, o ativo abriu o pregão superando a máxima do pregão anterior. E aqui no G60 isso representava um pivôzinho de alta e eu reposicionei o stop para baixo da mínima do último fundo aqui que proporcionou o pivô de alta. Então, ela terminou perdendo esse fundo logo na primeira hora de pregão e acionando nossa saída dessa posição comprada na Fleury. Essa operação trouxe aqui uma perda de 2,05% e isso representou um retorno de 0,38% do capital total na Fleury. Então temos aí posição em aberto em Goal 4 ainda na ponta compradora, que pelo menos já está com stop de proteção, e PECAR 4 também a gente está com compra aberta e com stop de proteção já também acima do preço de entrada em R$ 80,99. A ação fechou com queda de 0,18 centavos, ou seja, basicamente estável, fechou agora há pouco, saiu do leilão justamente agora quando a gente entrou no ativo. O papel, então, minha expectativa continua para cima, olhando para o gráfico semanal, observe o que aconteceu no gráfico semanal, semana forte para cima, fechando acima de tudo aqui para trás. Então é algo interessante o que aconteceu para esse papel, inclusive fechando acima da máxima aqui dos 82,42. Então segue ainda com a expectativa mais para cima a PECAR 4, de qualquer forma stop de proteção já no papel, mas com a expectativa de poder vir a buscar o objetivo da nossa entrada. Depois disso vamos falar de Brasil Foods. Brasil Foods, ativo que respeitou essa zona aqui de resistência, está travado ali no gráfico semanal em cima de uma média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, gerou aqui uma lateralização. É basicamente, vamos dizer assim, uma correção em ABC desse forte candle de alta. Vamos ver se isso se confirma na próxima semana, mas é um ativo que chama a minha atenção no decorrer da próxima semana em busca de uma compra aqui de um fundo. E há uma atenção especial, logicamente, para essa zona aqui de resistência que ela respeitou. Já tem dois toques, né, nessa região, na faixa dos 23,75 e depois esses 3 dias aqui batendo e sem conseguir ir para cima. Mas enfim, é um ativo que eu ficarei de olho um pouco mais para a operação na ponta compradora. Eu tenho outros papéis aqui anotados, mas enfim, qualquer novidade em termos de novas operações vai ser a partir de segunda-feira e divulgarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, de dar um joinha aí na nossa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.